é sempre útil refletirmos sobre os principais desafios que se colocam a cada um dos nossos países, à África e ao mundo, e, sobretudo, encontrar os melhores caminhos para conseguirmos fazer o percurso futuro dos nossos países. Temos necessariamente que abrir novas avenidas e a responsabilidade de identificar os trilhos e de conseguir imaginar essas novas avenidas caberá necessariamente aos jovens, às gerações mais jovens. E, portanto, é importante esse espaço de reflexão da juventude dos Palopes, e queria felicitar a coligação por esta cintilante iniciativa. O mundo, neste momento, está a passar por profundas transformações. Desde logo, temos as guerras geopolíticas que estão a mexer com as placas tectónicas da ordem mundial. Começando pela África, temos os conflitos na Etiópia, temos os conflitos no Sudão, temos os problemas do terrorismo e da instabilidade política e institucional no corredor do Sahel. Temos os golpes de Estado em vários países da África Ocidental e Central, e temos em outras geografias, por exemplo, o conflito na Palestina, que está a eternizar-se. Temos a guerra no Iêmen, uma guerra quase que esquecida, e temos o grande conflito na Europa, particularmente a guerra na Ucrânia. É claro que essas guerras encerram perigos, mas vão provocar, com certeza, independentemente dos resultados, profundas mudanças na ordem mundial. Caberá a todos os Estados analisar a situação e procurar as melhores formas de acompanhar num primeiro momento e adaptar-se num segundo momento a esta nova ordem mundial em construção. Para além das guerras geoestratégicas, temos a extensão do Sul, novos países emergentes, os BRICS, que já se alargaram a mais 6 países, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e South África, hoje englobam
No continente africano, a Etiópia e o Egito, e na América do Sul engloba a Argentina, e depois temos o Irão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Esta alteração também vai mexer com ordens regionais e vão mexer com a geopolítica e a geoestratégia mundial. Há outros países, como a Indonésia, como o México, que também estão em ascensão, e outros países africanos que poderão, no futuro, vir a integrar este novo centro político-estratégico em ascensão, e que poderá vir refazer completamente a ordem mundial. Aqui é importante acompanhar a evolução e os desdobramentos de toda esta problemática. Também temos as mudanças climáticas a nível mundial, com manifestações cada vez mais extremas. Veja-se o que aconteceu na Líbia recentemente, e veja-se também as enchentes, as catástrofes que têm acontecido um pouco por todo o mundo. Nunca a situação climática foi tão dramática para a humanidade como hoje. E aqui as medidas emergenciais consensualizadas nos diferentes fora internacionais não têm depois essas recomendações, esses consensos não têm sido depois implementados pelas diferentes instituições internacionais e sobretudo, pelos países mais desenvolvidos. Precisamos dramaticamente de tomar medidas e de fazer face aos impactos das mudanças climáticas. Não há outra alternativa. Para além das mudanças climáticas, nós temos uma outra questão que neste momento se coloca com grande acuidade. São as desigualdades entre os países ricos, industrializados e desenvolvidos, e os países pobres, fornecedores de matérias-primas e subdesenvolvidos. É claro que para além dessas desigualdades, o aumento do fosso entre esses dois espaços. Os termos de intercâmbio, como diria o grande pensador africano Achille Mbembe, são extraordinariamente desiguais. As trocas são extraordinariamente desiguais. E aqui emergem outros fenómenos dramáticos, que é o caso das migrações, não é? Morrem pessoas todos os dias no Mediterrâneo, africanos a quererem chegar à Europa, mas há dias eu vi
africanos da África Oriental, querendo chegar à Arábia Saudita e fazendo um caminho extremamente perigoso e difícil, passando por zonas de conflito armado, passando fome, e muitas pessoas morrem pelo caminho, como há outras que estão a morrer no Mediterrâneo, criando um problema humanitário gravíssimo para todos nós. De quem é a responsabilidade? Eu acho que os jovens africanos devem refletir profundamente sobre esse fenômeno das migrações que envergonha o mundo neste momento, onde temos falhado. Todas essas questões devem ser objeto de reflexão entre todos nós, particularmente a juventude africana. E é claro que a África, 60 anos depois, tem ainda muitos desafios pela frente. Em muitos domínios, falando globalmente, é sempre difícil generalizar-se. Em África, são 54 países, são realidades complexas e diferentes. E há países que estão a enfrentar razoavelmente os desafios. Temos países como a África do Sul, como Botsuana, como Quênia, como Maurícias, como Seychelles, como o Egito, Cabo Verde, que estão a enfrentar com algum sucesso, ou têm enfrentado com algum sucesso os desafios que se colocam ao continente africano. É claro que, se analisarmos globalmente, vamos ver que estamos ainda muito longe dos desafios. A África não é um ator político relevante no mundo. A África é marginal em termos do comércio internacional. Um continente riquíssimo, com todas as matérias-primas, com terras aráveis, com água, com uma população essencialmente jovem, com grandes talentos e grandes capacidades em todos os domínios. Vejam só a música e o desporto. A África hoje devia estar numa situação diferente. Acontece que muitas vezes perguntamos de quem é a responsabilidade. A responsabilidade, neste momento, é essencialmente dos africanos, das lideranças africanas. Tivemos o colonialismo, perturbou o crescimento institucional e o desenvolvimento do continente africano. Mas 60 anos após as independências, temos de assumir as nossas responsabilidades enquanto líderes africanos. O desenvolvimento não é dádiva. O desenvolvimento é uma conquista. E para conseguirmos realizar o sonho de uma África mais desenvolvida, de uma África mais próspera, de uma África moderna, de uma África forte, de uma África ator político relevante, de uma África com oportunidades
para os seus jovens, de uma África onde todas as africanas e todos os africanos possam viver com dignidade, é fundamental fazermos um balanço estratégico do percurso já feito e ter a coragem suficiente para realizar as reformas que são necessárias. Reformas institucionais. Só com instituições sólidas, credíveis, inclusivas, instituições políticas e econômicas, conseguiremos sustentar uma dinâmica de desenvolvimento do continente africano. Só com reformas estruturais de fundo poderemos conseguir o desenvolvimento, um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável do continente africano. Temos de poder reformar a União Africana, estabelecendo um sistema de governança multinível com distribuição do trabalho entre a União Africana, as organizações regionais e os diferentes Estados. Isso implica medidas corajosas, isso implica mudanças profundas a nível do continente, a nível das organizações regionais e a nível de cada um dos nossos países. Perguntar-me-ão quem financiará todas essas mudanças? A própria África, porque hoje a África tem recursos, produz recursos suficientes para financiar o seu próprio desenvolvimento. Basta mudarmos a ordem das coisas e colocar os recursos da África em África para financiar o seu desenvolvimento. A África tem que investir fortemente na educação, na ciência e na inovação, para poder ter as bases, os conhecimentos, os talentos, as capacidades devidamente mobilizados para acelerarmos o ritmo de transformação do continente africano. E aqui as lideranças africanas têm enormes responsabilidades. O desenvolvimento não se consegue com dádivas. O desenvolvimento não se consegue apenas com a solidariedade internacional. Estão na terra de Amílcar Cabral. No dia 24, Guiné-Bissau vai comemorar os 50 anos da sua independência. E Cabral dizia que por mais quente que seja a água da fonte, ela não cozerá o teu arroz. Precisaremos sempre da água da fonte, mas precisamos fazer o nosso trabalho de casa, pelo menos para ter o fogão, o gás e o fósforo ou a eletricidade para ter o nosso próprio, a nossa própria capacidade de cozinhar o arroz, ainda que tenhamos que ir à fonte buscar a água. Então, é fundamental fazermos o nosso trabalho de casa. E a juventude africana tem enormes responsabilidades. Só teremos paz, só teremos menos migrações, só teremos uma vida mais digna no continente africano se assumirmos as nossas responsabilidades, e essas responsabilidades passam necessariamente por uma transformação radical do continente africano. A África não deverá colocar-se contra o Ocidente ou a favor do Oriente. A África deve defender os seus interesses. Deve lutar para que o nosso continente seja efetivamente um continente respeitado e um ator político relevante no mundo. Precisamos, como nas décadas de 60 e 70,
de lideranças inspiradoras, capazes de inspirar de novo a juventude africana para assumirem as responsabilidades e viverem o espírito desta época. E só assim, em cada um dos nossos países, teremos condições de governabilidade, teremos boa governança e teremos programas e projetos para o desenvolvimento dos nossos países. Os jovens devem ter causas, devem ter propósitos, devem ser patriotas no sentido de amar o nosso continente, de amar cada um dos nossos países e procurar os conhecimentos necessários que nos permitirão imaginar um novo futuro. Para construirmos esse novo futuro africano, temos que imaginá-lo. E para imaginar esse novo futuro, para sonhar esse novo futuro, para ter uma nova visão da África, é fundamental adquirir os conhecimentos necessários. Então, essa reflexão que acabam de abrir na Guiné-Bissau é extraordinariamente importante para a juventude. E, neste momento, os jovens africanos devem perguntar o que é que temos de fazer para mudar o continente africano? O que é que temos de fazer para construir o desenvolvimento? O que é que temos de fazer para termos uma nova África? Sempre na perspectiva de que ninguém irá desenvolver a África por nós, irá construir essa nova África por nós. Temos de ser nós, os jovens, os protagonistas deste novo futuro, são essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer, estando aberto para as questões que queiram colocar. É preciso considerar que a África já tomou muitas decisões. Em 2013 foi aprovada uma nova agenda, a Agenda 2063. E se vocês lerem a Agenda 2063, é um documento que toda a juventude africana devia ler, vai ver que o grande problema do continente não tem a ver com decisões, tem a ver com a capacidade de implementação, não só do continente, mas também das organizações regionais e dos diferentes estados. Quase todas essas questões que nós estamos a debater hoje são questões que estão integradas na Agenda 2063. Então, o problema tem a ver com a implementação dessa agenda, não é? O que devo dizer-vos é que nestes últimos tempos estão a ver, por exemplo, os diferentes golpes de Estado em vários países. Tem a ver um pouco com o cansaço das sociedades civis em relação ao desempenho dos diferentes governos e das diferentes instituições. Esse cansaço não é só no continente africano, é também um cansaço em relação nas sociedades mais desenvolvidas, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. Aqui, as pessoas têm votado
nas eleições em grupos mais extremistas e mais populistas. Em África, como temos instituições ainda pouco desenvolvidas, sociedades civis ainda muito débeis, a solução tem sido o recurso às forças armadas e aos golpes de Estado. Então, o que nós temos de fazer é analisar as causas desse cansaço, particularmente dos jovens africanos, em relação aos diferentes sistemas governativos que existem no continente africano. De todo modo, é preciso que os jovens, as universidades, as ONGs, enfim, as sociedades civis dos diferentes países tenham vigor suficiente para analisar essas dinâmicas e ver que medidas devem ser tomadas. Ninguém, nem as Nações Unidas, nem o Banco Mundial, nem o FMI vão determinar o ritmo das mudanças e das transformações no continente, a nível de cada região e a nível de cada país. Essa dinâmica de mudança e de transformação dependerá essencialmente da sociedade civil africana, se posso usar essa ideia muito genérica, ou das sociedades civis de cada um dos nossos países. Por exemplo, a primeira questão tem a ver com a moeda. Vejam que nós já temos a zona do comércio livre africano. Chegou-se à conclusão que o comércio entre os países africanos é residual. Quase todos os países referem-se às antigas potências colonizadoras, não é? Então, criou-se a zona do livre comércio e, neste momento, é preciso criar todas as condições para implementar essa zona do livre comércio. Mas aqui temos que investir na industrialização, na qualidade dos produtos que são produzidos em África, na regulação de um conjunto de setores e medidas sanitárias que vão permitir a circulação de bens entre todos os países africanos. Mas também as migrações, a questão colocada aqui, nós não só teremos migrações entre os países africanos se oferecerem oportunidades. As pessoas saem porque as pessoas estão à procura de melhores oportunidades. E essas oportunidades onde é que estão? Estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão nos países mais desenvolvidos. E o jovem legitimamente quer melhores condições de vida. Sai do continente africano em condições extraordinariamente difíceis e perigosas para encontrar melhores condições de vida em outros continentes. Só teremos uma migração intra-africana quando os países africanos ganharem dinamismo, ganharem vigor, ganharem capacidade de transformação e começarem a criar oportunidades. E vejam, a África é extraordinariamente rica. E as relações com a África das grandes potências têm sido relações essencialmente extrativas para extrair do continente as suas riquezas.
são esses termos de intercâmbios que nós temos de mudar entre o mundo desenvolvido e a África. É claro que só com um crescimento inclusivo podemos fazer face à pobreza extrema, não é? No continente africano. Como é que países exportadores de petróleo, países exportadores de urânio, países exportadores dos principais minérios que alimentam a fabricação dos chips, que são negócios de bilhões, e a produção de telemóveis, etc., etc., as pessoas vivem na extrema pobreza, não é? É tempo de rompermos com esta ordem que prejudica o continente africano, e esta é uma responsabilidade essencialmente da África. O que eu tenho insistido é que não podemos continuar a fazer o discurso de praticamente implorar a solidariedade dos outros para o desenvolvimento do continente africano. Não, temos que assumir um novo protagonismo, imaginar uma nova África e colocar os nossos recursos, que são imensos, ao serviço das africanas e dos africanos. Assim, combateremos a extrema pobreza, teremos a nossa própria moeda, e teremos migrações intra-africanas. O jovem da Guiné-Bissau poder trabalhar no Egito, no Quênia ou na África do Sul, o jovem de Cabo Verde poder trabalhar em Marrocos, Argélia ou Ruanda, o jovem ruandês poder trabalhar em Cabo Verde, na Guiné-Bissau ou no Senegal. Portanto, este é um sonho que nós podemos realizar. Mas vejam que desde a década de 50, Nkrumah tinha escrito: a África deve unir-se. E falava da moeda, da zona do livre comércio, desde a década de 50 do século XX. Há quase 70 anos. Não é? Então, não podemos estar a repetir, a dizer as mesmas coisas. É tempo de começar a fazer. E cabe à juventude africana assumir esse protagonismo. O jovem que falou da pobreza extrema disse: bom, na próxima cimeira dos chefes de Estado, ok. Quem é que escolhe os chefes de Estado? Bom, lá onde há eleições, não é? Quem é que escolhe os chefes de Estado? Então, as mudanças devem começar pelos nossos países, não é? E devemos batalhar para escolhermos dirigentes patriotas, com propósitos, com causas, para defender os interesses dos nossos países e os interesses das africanas e dos africanos, e terem condições de responder às expectativas dos jovens africanos. Para que os jovens não sejam marginalizados nos diferentes conflitos que têm lugar em África, o que é que o presidente de Cabo Verde vai dizer aos outros presidentes? Nós, insistentemente, temos tomado posições para analisarmos as causas dos conflitos, não é? É fundamental considerarmos que nós não podemos resolver esses conflitos, por exemplo, os golpes de Estado, com mais intervenção militar e mais conflitos.
Nós temos que resolver essas situações através do diálogo. E temos de criar as melhores condições de fala para podermos dialogar. Ou seja, a resolução desses conflitos passa, sobretudo, pela diplomacia. Mas é claro que temos que ir analisar as causas desses conflitos. E, como eu disse, esses conflitos, particularmente os golpes de Estado, têm a ver com o cansaço das sociedades em relação aos sistemas governamentais e às instituições existentes nos diferentes países. As sociedades civis, os cidadãos estão cansados. As suas expectativas não estão a ser respondidas. As pessoas estão a perder esperança. É claro que golpes militares não são solução. A solução é a criação de condições de governabilidade, é a criação de instituições políticas e económicas inclusivas e o desenho, ou melhor, a formulação de uma agenda de desenvolvimento que implique uma nova visão, que implique o exercício de uma liderança visionária e estratégica e catalisadora de processos transformacionais para podermos criar as bases necessárias para o desenvolvimento e para a melhoria das condições de vida das pessoas. Mas é claro que as intervenções do presidente de Cabo Verde têm a importância que tem e tem a capacidade de influenciar que tem. Agora, nós não podemos transferir a responsabilidade aos chefes de Estado. A responsabilidade é essencialmente das sociedades que escolhem os chefes de Estado, não é? Particularmente dos jovens. Quem vota, quem deve exigir mudanças de atitudes e comportamentos são os cidadãos dos diferentes países, são os cidadãos africanos. Eu estou de acordo que a narrativa das migrações é essencialmente ocidental. Não é? Nós já tivemos outros movimentos migratórios em outros tempos. Vejam, por exemplo, no último quarto do século XIX e a primeira metade do século XX, a grande mobilidade de pessoas da Europa para o continente americano, não é? Porque lá no Brasil, na Argentina, é que estavam as oportunidades. Ou nos Estados Unidos da América, vejam os irlandeses que foram para os Estados Unidos da América, não é? Portanto, as pessoas tendem a mover-se para espaços onde há muito mais oportunidades. Portanto, nós temos é que se modernizarmos a África, se transformarmos a África num continente próspero, se criarmos as condições para que o crescimento em África seja inclusivo e todas as africanas começarem a viver com mais dignidade e criarmos oportunidades, então os africanos não têm necessidade de sujeitar-se a determinadas situações para saírem do continente africano e estarem sujeitos à humilhação imposta pelos países mais desenvolvidos.
É claro que as organizações internacionais são mais de Estados do que dos diferentes povos. Isso é também uma realidade. Agora, quando as organizações financeiras, quando as Nações Unidas, temos de ver que as Nações Unidas foram desenhadas no contexto do fim da Guerra Mundial, pelos vencedores. Na altura ainda tínhamos o colonialismo, a África estava totalmente subjugada pelos países europeus. E hoje as Nações Unidas não refletem na sua estrutura o mundo atual. A África não tem representação no Conselho de Segurança. A América Latina não tem representação no Conselho de Segurança, não é? Países com a dimensão da Índia, do Brasil, da Indonésia e outros não têm capacidade de influenciar decisivamente determinados resultados das reuniões, dos encontros, dos debates, precisamente porque há outros países, e são apenas 5, Rússia, China, França, Estados Unidos e Reino Unido, que conseguem influenciar todo o funcionamento do Conselho de Segurança, porque têm o poder de voto. Temos que conseguir fazer a reforma de veto, temos de conseguir fazer a reforma das Nações Unidas para podermos responder aos desafios. Quem está a bloquear essas reformas? Porque essas reformas anunciadas por Kofi Annan, depois de Kofi Annan veio o Ban Ki-moon, agora Guterres está no final do seu segundo mandato e ainda estamos a discutir a reforma das Nações Unidas. É claro também que as instituições financeiras internacionais, toda a arquitetura é para reproduzir a ordem mundial emergente da Segunda Guerra Mundial. Só que essa ordem mundial está em transfiguração e esses organismos não respondem aos desafios da humanidade nos tempos de hoje. Portanto, haverá sim necessidade de introdução de mudanças profundas nessa arquitetura. É por isso que está a emergir os BRICS, é por isso que surge um novo banco de desenvolvimento financiado pelos BRICS, e há toda uma discussão no sentido dos organismos internacionais poderem refletir este mundo mais multipolar que temos neste momento. Então, terminando, dir-vos-ia o seguinte: nós, enquanto países africanos, e enquanto países africanos de expressão portuguesa, temos de ter capacidade de ler o contexto internacional neste momento e ir monitorando essas mudanças em curso, ir posicionando-se de forma pragmática, realista e inteligente, defendendo os interesses do continente africano, os interesses dos nossos países e batendo-nos para que a África passe a ser um ator relevante na arena internacional. A África já faz parte do G20. A África precisa ter 1 ou 2 lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas a África só será um ator relevante na arena internacional se efetivamente conseguir ter capacidade institucional e capacidade financeira para poder fazer valer as suas posições nessas diferentes
organizações internacionais. Quanto ao papel de Cabo Verde, dentro das suas limitações, poderá desempenhar um papel importante a nível dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, posicionando-se de forma muito inteligente na arena internacional. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da República. É apenas para agradecer o convite. Espero que esse espaço seja um espaço perene de debate, porque o debate é extremamente importante. Há uma batucadeira cabo-verdiana que diz que é da discussão que nasce a luz. Então temos de poder discutir para encontrarmos as luzes que são necessárias para construirmos esta nova África que imaginamos. É importante, sim, o envolvimento dos principais dirigentes africanos, dos principais estadistas africanos. Em África, neste momento, temos poucos estadistas e temos poucas lideranças políticas. Temos mais chefes de facções. E é preciso trabalharmos no sentido de termos vocês, os jovens, no futuro, serem verdadeiros estadistas e verdadeiros líderes políticos em África. Agora, nós vamos continuar a trabalhar para que haja cada vez mais um maior envolvimento dos jovens africanos, particularmente dos países africanos de expressão portuguesa, na formulação das políticas públicas. E sim, vamos aceitar o vosso repto de juntar em Cabo Verde os presidentes dos países africanos de expressão portuguesa. Podemos aproveitar e fazer o fórum, porque há um fórum de chefes de Estado dos países africanos de expressão portuguesa, não tem funcionado por causa de agendas sobrecarregadas, de países estarem em contextos geopolíticos diferenciados, com grandes desafios. Tem sido muito mais difícil, mas a juventude merece maior atenção e podemos estar juntos numa reflexão sobre as expectativas e os anseios dos jovens dos países africanos de expressão portuguesa e podermos assim estar em melhores condições de responder aos vossos desafios. Muitos parabéns, continuação de boas reflexões até ao encontro da praia. Obrigado.